hoje eu tô de boa, tô na brisa. E nada me abala, que delícia. Olá, eu sou Crisba Vieira, eu sou coach de mulheres e eu vim aqui falar com vocês sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tudo bem? Eu hoje estou encerrando uma série de lives que eu fiz por mais de 30 dias, na verdade. E nesses últimos... Oi, Solange, boa noite. E nesses últimos tempos, nesses últimos 30 dias, a gente abordou vários assuntos, vários aspectos ligados a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tá? Então, eu lembro que meu primeiro vídeo... Boa noite, Solange. O meu primeiro vídeo aqui, eu coloquei... Oi, Luísa! O primeiro vídeo que eu postei aqui foi exatamente eu falando sobre perfeccionismo, né? Sobre como o perfeccionismo me atrapalhava, né? Como eu estava adiando esse momento de começar, de vir para a internet. Eu sempre estava esperando uma condição perfeita, uma câmera perfeita, um celular perfeito, um cenário perfeito, uma cadeira perfeita. E eu ficava adiando, eu ficava postergando essa ação de entrar para fazer lives, para fazer vídeos e para estar trabalhando com a internet. Né? Isso foi um aspecto, né? Isso falando de autoconhecimento, né? Isso foi um aspecto que eu detectei em mim, que era uma crença que me prendia, né? Que estava me atrapalhando e que eu resolvi compartilhar com vocês. E foi o meu primeiro vídeo, foi esse, sobre essa crença que eu tinha de que tinha que estar tudo perfeito para eu começar alguma coisa, né? E depois disso eu fui entrando e mudando de assuntos, mas sempre voltados para essa área da autopercepção, de como a gente se percebe, como a gente pode se olhar, né? Eu falei sobre o medo da crítica, né? Sobre como a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente, e por isso às vezes a gente não emite opiniões, a gente não faz algumas coisas, não toma determinadas atitudes porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar. Eu falei sobre os comportamentos, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre os comportamentos, 5 comportamentos que minam a autoconfiança da gente, né? Um desses comportamentos é a gente não cumprir com a palavra da gente, a gente dizer que vai fazer algo e não cumprir, principalmente com a gente. Sabe, quando a gente diz, não, hoje eu não vou fazer tal coisa, ou não, eu vou fazer tal coisa. Toda vez que a gente fala uma coisa e a gente não cumpre, a gente mina a nossa autoconfiança, porque a gente perde a fé na gente mesmo, né? A fé na nossa capacidade de realizar. O outro comportamento a gente desejar resultados, e eu vou falar sobre isso no final, tá, da live. É a gente desejar resultados e não pensar na jornada, não pensar no processo, não pensar no caminho. Eu lembro que eu citei até o exemplo de você querer passar num concurso público muito cobiçado, muito desejado, muito concorrido, que tem um salário muito alto, tá? Mas você não pensar das horas de estudo que você vai ter que ter, né? Das festas, dos churrascos, dos momentos com a família e com os amigos que você vai ter que abdicar em nome desse sonho. Então, quando você encontra as dificuldades no meio do caminho, você se assusta e tende a desistir. Né? Isso é um outro comportamento que a gente faz, a gente não planeja, né? A gente quer o resultado, mas a gente não faz o planejamento. Um outro comportamento foi tentar agradar todo mundo, né? Da gente tentar agradar todo mundo, da gente não ser a gente mesmo, com medo do que os outros possam deixar de gostar da gente. Né? O outro comportamento seria a gente se manter próximo, né, de pessoas que a gente chama hoje de pessoas tóxicas, que são aquelas pessoas para baixo, aquelas pessoas negativas e principalmente aquelas pessoas que não acreditam na gente, que não nos dão força, que não nos impulsionam, né, que não bancam o sonho com a gente. Né? Então essas pessoas normalmente drenam a nossa energia, elas puxam a nossa energia e deixam a gente para baixo. Né? E um outro comportamento que mina a nossa autoconfiança é a gente se comparar. E eu falei mais pra frente, um dia desse eu falei também sobre essa coisa da comparação, né? Quando a gente se compara, a gente está se comparando com o outro, a gente está vendo só uma parte da vida do outro, a gente não está vendo todo, a gente está vendo só uma parte. E a gente tende a se comparar exatamente com a parte dele que está melhor. E que provavelmente ou é uma parte da gente que não está muito boa, ou uma parte da gente que a gente ainda quer melhorar mais.
né? Então a gente não analisa o todo. Então é aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está olhando só a parte que está visível, a gente não está vendo como é que está lá atrás, né? Eu também falei sobre a importância da gente praticar a autocompaixão, né? Da gente se perdoar, da gente olhar para o nosso passado, da gente fazer as pazes com os nossos erros, da gente ter compaixão pelos nossos erros e por aquela pessoa que nós éramos naquele momento que nós erramos. Como é importante para quando você quer ir adiante, quando você quer mudar comportamentos, quando você quer crescer, quando você quer mudar, né? Como é importante você fazer as pazes com o seu passado. Você ter autocompaixão, você ter compaixão por você mesma e por todos os seus erros, porque eles fazem parte da sua história. Não só os seus erros, mas também os seus acertos fazem parte da sua história. Eu falei, e eu lembro também que eu falei sobre a gente sentir culpa. Né? Não só a culpa pelo passado, pelos erros do passado, mas as culpas que a gente vai adquirindo, as novas culpas que a gente vai adquirindo. E inclusive uma das culpas que eu citei foi a culpa da maternidade, que muitas vezes para muitas mulheres, quando a gente é mãe, a gente adquire muita culpa. Se você trabalha fora, você se sente culpada porque você trabalha fora e tem pouco tempo para o seu filho. Se você não trabalha, você se sente culpada por você não estar trabalhando e está dando atenção demais para o seu filho e não está trazendo retorno financeiro para ele. E essa questão da culpa, né, maltrata muito nós mulheres, principalmente em tudo. Se você briga com seu filho, se você não briga com seu filho, hoje em dia tem regra para tudo. Se você é permissivo, se você não é permissivo, se você é carrasco. As pessoas estão polarizando as relações. E isso está enchendo a cabeça da gente de culpa, né? E aí eu falei bastante sobre isso, os vídeos estão disponíveis no YouTube, se você quiser dar uma olhadinha, eles estão todos lá no canal Crisba Vieira. Eu falei do poder do comprometimento, o poder da gente se comprometer com a gente mesmo e com os outros. Quando você se compromete, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, quando você quer alcançar alguma coisa, você tem que se comprometer. Se comprometer com você mesma, se comprometer também com os outros. Aí volta para aquela questão, se você deu a sua palavra, cumpra. Mas assuma compromissos. Assuma compromissos e às vezes quando a gente assume compromissos públicos, a gente tende a cumprir mais do que quando a gente assume compromissos só com a gente. Quantas vezes a gente falou que ia começar a dieta na segunda-feira e não começou? Quantas vezes a gente disse que ia voltar para a caminhada, que ia para a academia, que ia fazer curso de inglês e não fez? Por que a gente não cumpre os compromissos que a gente assume com a gente mesmo? Né? Então eu falei muito sobre isso, sobre o poder da gente se comprometer e principalmente com a gente. Falei também sobre como a gente pode mudar pequenos hábitos. Eu dei dicas para a gente mudar pequenos hábitos, porque às vezes a gente quer uma grande mudança, mas a gente pensa sempre na grande mudança, a gente não pensa que para ter uma grande mudança a gente tem que começar com pequenas mudanças. Né? São pequenos hábitos que a gente pode ir mudando dia a dia, até aquele pequeno hábito se tornar tão natural que você pode aumentar ou mudar outro. Eu dei até exemplo do exercício físico, né? Que às vezes você diz, não, a partir de amanhã eu vou fazer exercício físico 1 hora por dia. Você aguenta no primeiro dia, no segundo, e depois você desiste. Mas se você se comprometer com você de fazer 5 minutos de exercício todo dia, você achar isso tão ridículo que você vai cumprir. Dizer, mas se eu não conseguir cumprir 5 minutos... E aí você vai cumprir 5 minutos e um dia você vai ver você está fazendo 10 minutos. Outro dia você vai ver você vai estar fazendo 15 minutos e sem você perceber, quando você olhar, você está fazendo 1 hora. Porque você criou novos hábitos. Você se acostumou, não só o seu corpo, mas como também o seu cérebro se acostumaram a esse novo comando, né? Então, para você ter grandes mudanças, você deve começar mudando pequenos hábitos. E aí eu falei sobre uma live que muita gente gostou, que deu muito o que falar. Foi uma live que eu falei sobre que eu não sou a Mulher Maravilha, né? Eu não sou a Mulher Maravilha e que tá tudo bem com isso.
e que por trás dessa imagem de Mulher Maravilha que as pessoas colocam por aí, né, da mulher que anda de salto alto e que trabalha de salto alto e tá sempre sorrindo e final de semana tá com os amigos e tá com a família e dá conta de tudo e não sei o que, essa Mulher Maravilha na vida real ela não existe, né? O que existe é uma mulher sobrecarregada, cheia de muitos papéis. Ela está atolada de papéis e ela está se sentindo cansada e ela está se sentindo exausta, né? Tentando manter essa imagem de Mulher Maravilha. E que, na verdade, o que a gente tem que ver é pesar os papéis, né? Não é você se sobrecarregar, né? Se você tem com quem dividir papéis, divida. Se você não tem com quem dividir, coloque exatamente quais são os mais importantes para você, tá? Mas que essa história de a gente bancar a Mulher Maravilha e querer dar conta de tudo sozinha, de tudo ao mesmo tempo, não dá. Que a gente tem que fazer escolhas e priorizar, tá? E nessa live em seguida eu falei sobre esses padrões que a sociedade, né, que a mídia impõe pra gente, sobre a gente querer ser, sobre a gente querer não. Sobre o corpo perfeito, seu corpo magro, sobre o corpo perfeito, seu corpo esguio, sobre o cabelo perfeito, né, sobre a pele perfeita, sobre a roupa que a gente tem que usar, né, sobre a bolsa, sapato, tudo, né? Tudo isso são padrões. Tudo isso são poderes que a sociedade e a mídia querem colocar na vida da gente. E que às vezes, quando a gente se vê que a gente não cabe em determinados padrões, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera tristeza, gera angústia, porque a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Se meu cabelo é assim, ele nasceu assim, tá tudo bem, né? Se o meu corpo, se eu não tenho em mim, né, o tipo físico da mulher magra, alta, do olho azul, padrão europeu, eu não tenho. Eu posso sim cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa, fazer dieta, né, fazer exercício físico, ou não dieta, né, mas cuidar da minha alimentação, né? Mas eu tenho que obedecer o meu padrão, né? Porque eu estava falando de números, né? E que o Brasil é o país campeão em cirurgias plásticas. É o país campeão em cirurgias plásticas no mundo inteiro, gente. Né? Porque a gente está buscando, e olha que a mulher brasileira é uma mulher lindíssima, mas ela tem autoestima tão baixa, que ela faz, né, que ela busca de todas as maneiras se encaixar em padrões, né? E eu falei sobre a questão dos sabotadores, por que a gente se sabota, né? Por que a gente faz planos e na hora H se sabota. Essa live foi uma live até bem grande, né? Foi uma live bem interessante, né? Falei sobre como nós somos críticos com os outros e com a gente, né? Sobre a gente se vitimizar. Nossa, são 10 sabotadores, né? Nove auxiliares e o principal, que é o crítico, né? O crítico é o sabotador principal que todos nós temos, em maior ou menor quantidade, mas todos nós temos. Né? Eu falei sobre sabotadores, eu falei sobre autoestima, eu falei sobre autoconfiança. Então, no decorrer desses mais de 30 dias, o que eu tô buscando, o que eu busquei aqui com vocês foi fazer uma jornada, tá? Uma jornada da gente conversar um pouco, né? Da gente se olhar um pouco, da gente traçar caminhos de autopercepção. Eu fiz, inclusive, sugeri um exercício de autopercepção, sugeri um exercício de gratidão, né? E esse exercício de autopercepção foi uma das lives não das lives, mas um dos retornos de live, né? Mais marcantes para mim. Porque eu recebi, né, muita mensagem no privado de mulheres que não fizeram o exercício de autopercepção porque elas tinham medo. Né? Ela falou, eu não vou fazer, eu recebi muito, não vou fazer porque vai ser doloroso, eu não vou fazer porque vai ser doído, eu não vou fazer porque eu tenho medo, né? E era um exercício simples, tá? Era um exercício de você observar quantas vezes por dia você fala com você mesma de maneira inadequada, de maneira rude. Quantas vezes você se maltrata, quantas vezes você se chama de burra, de incompetente, que não nada dá certo, que sua mão tá podre, que seu cabelo tá feio, que você tá gorda,
né? Como você não faz nada que preste, como você se perde no caminho. Quantas frases você diz durante o dia, né, que são depreciativas, né? E isso, né, me chamou muito a atenção da quantidade de mensagem no privado que eu recebi de mulheres falando que não faziam, não tinham feito o exercício porque elas tinham medo, né, de perceber, de se auto-perceberem nesse diálogo interno, né? E isso foi muito forte. Então eu falei sobre autopercepção, boa noite, boa noite. Eu falei sobre autopercepção, eu falei sobre gratidão, autoestima, sobre comparação. E aí eu vou voltar com vocês aquele tema que eu falei, lá no final eu vou voltar, né? Porque como eu tentei falar o tempo todo, quando eu busquei falar o tempo todo com vocês sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu mexi com coisas muito profundas, com coisas que a gente muitas vezes joga para debaixo do tapete. Sabe aquela sujeirinha que você tá varrendo, jogar aqui, depois eu junto? Pois é, o autoconhecimento é exatamente um caminho. O autoconhecimento é um processo, é uma jornada que nunca tem fim, né? Você vai ficando cada vez, com a jornada vai ficando cada vez mais suave, né? Mas ele é uma jornada muito, muito profunda e pouquíssimas pessoas estão dispostas a caminhar. Poucas pessoas estão dispostas a percorrer o caminho. Sabe por quê? Porque se conhecer dói. A gente se conhecer dói muito. Isso fala profundamente com sentimentos, com crenças, com valores que a gente, primeiro, não sabe que tem. E segundo, quando a gente descobre que tem, a gente não quer encarar. Se autoconhecer fala sobre você e sobre os seus medos. Fala sobre você e sobre as suas desculpas. As desculpas que você usa na sua vida inteira para não fazer o que você disse que ia fazer ou o que você no fundo do seu coração tem vontade de fazer. Fala sobre mudança, fala sobre autopercepção. E poucas pessoas estão dispostas a enfrentar tudo isso. Eu lembro que o primeiro processo de autoconhecimento que eu fiz foi aos 29 anos. Já falei isso para vocês. E ele foi tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso e tão transformador que vocês não têm a menor noção. Toda a dor que eu senti valeu a pena, porque eu saí livre. Tem uma frase nesse primeiro processo de autoconhecimento que eu fiz, que a maioria das pessoas usam quando saem de lá, né? Nesse autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, já falei aqui, o nome é processo Hoffman, é um processo de imersão, você fica lá uma semana, né? E a frase é muito, que a maioria das pessoas de lá falam, se eles te falarem para você pular do avião sem paraquedas, pule, porque vai valer a pena. E esse avião sem paraquedas é exatamente o autoconhecimento. É você se jogar para dentro de você. Você se jogar para a sua vida. Enfrentar as suas dores. Enfrentar os seus medos. E enfrentar esses monstrinhos que estão aqui comendo o teu estômago. Que causam aquela dor e aquele desconforto. Mas no final é transformador. Então, desde o primeiro processo eu sabia, e depois eu fiz outros processos de autoconhecimento, tá? Eu faço processos de autoconhecimento até hoje, né? A gente vai cada vez mais perdendo o medo de se conhecer, porque o resultado depois que a gente se conhece, ele é tão bom, ele é tão profundo, que não tem mais como a gente voltar atrás. Eu lembro que sempre tem uma analogia sobre, todo mundo conhece, né? Que é o mito da caverna, de Platão, né? Que o mito da caverna fala exatamente isso, né? Que você vive num buraco muito escuro e você acha que aquela caverna escura é tudo que você tem, ele é todo o seu universo. É tudo que você conhece está ali naquela caverna. Aquela caverna é a tua segurança.
Se você não pode sair daquela caverna porque você não sabe o que tem lá fora. E lá fora pode ter coisas terríveis que vão te sugar, que vão te matar, que vão te maltratar. Então você permanece na caverna. Só que um dia alguém resolve olhar para o lado de fora e começa a ver luz. Só que quando você vive no escuro e você olha para a luz, seus olhos doem. Você sente dor. Você não consegue olhar para a luz, você não consegue encarar a luz. Porque você está acostumado a viver na escuridão. E assim é um processo de autoconhecimento. A gente está acostumado à escuridão do nosso ser. A gente não está acostumado a olhar para a luz do nosso ser. Então, quando você olha para a luz, você sente medo, você sente dor, você fica ofuscado e você tem medo. Mas nesse mito da caverna, uma pessoa conseguia sair. E quando a pessoa se acostumava com a claridade, ela ia aos poucos se adaptando à claridade, ela dizia para os outros que estavam lá na caverna: podem vir, que aqui é um lugar bonito, tem luz, é claro, tem um monte de coisas novas para a gente ver. E as pessoas estavam lá dizendo: não, vou não, aqui é seguro, você vai ver, aí você vai sofrer, vai ter bicho, vai te pegar. Só que a pessoa que saiu da caverna, ela não volta mais. E assim é o processo de autoconhecimento. A primeira vez que você tem contato, que você se conhece, que você se olha profundamente, nunca mais você é a mesma pessoa. E você pode até muitas vezes querer voltar para a caverna, mas você nunca mais vai ignorar o fato de você saber o que você já sabe. E o processo de sair é normal. Você vai saindo aos poucos. Isso é autoconhecimento. É a gente sair de dentro da nossa caverna e olhar a luz. É a gente saber por que a gente faz o que a gente faz. Isso são os nossos valores. E por que a gente decide fazer o que a gente faz são as nossas crenças. É o que nós acreditamos. Isso embasa os nossos valores. É você saber para onde você quer olhar, onde aponta a sua bússola interna. Porque a gente vive numa sociedade que nos impõe padrões, né? Para você ser bem-sucedido, você tem que ter uma carreira de sucesso, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser um dentista. Muitas vezes tem pessoas que escolhem as carreiras, a carreira que o filho deve seguir. Escolhe onde deve morar, baseado em outros padrões. E às vezes o que você quer não está ali, né? Então, assim, cada vez mais que a gente se conhece, a gente sabe, né, quais são os nossos gostos, por que a gente quer decidir e várias outras coisas. Tá? Então, esse é um processo de autoconhecimento. Eu gosto muito de fazer essa comparação, essa analogia com o mito da caverna, né? É a gente olhar, né, para um mundo diferente, a gente olhar para um outro olhar, né? É a gente se conhecer, a gente dar espaço para a nossa luz, para a luz que existe dentro da gente. Só que, infelizmente, nem todo mundo está disposto a abrir esse espaço. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço do autoconhecimento. Todo mundo sabe que ele é libertador, mas as pessoas têm medo de sentir a dor que o autoconhecimento traz antes de trazer a libertação. Então elas preferem ficar ali, nos seus mundinhos fechados, sem sofrer, sem grandes alegrias, sem grandes tristezas, sem grandes transformações. E vamos levando a vida, como diz o Zeca Pagodinho, vida leva eu. Né? Você não passa, você não assume o comando da sua vida, você não assume a direção da sua vida, você não escreve o seu roteiro da sua vida. Você vai deixando a vida te levar, e tu vai pro pagode, e tu vai aí, que nem o Zeca Pagodinho. A vida vai te levando e tu não tá assumindo o controle de nada, né? Então, as pessoas preferem pagar o preço de continuarem deixando a vida levar do que se tornarem os verdadeiros protagonistas da sua história, né?
Então, durante esses mais de 30 dias, eu falei aqui com vocês sobre tudo isso, sobre o que é o autoconhecimento. Despertei para vocês, em vocês, né? Ou procurei despertar em vocês essa vontade de vocês se conhecerem, essa vontade de vocês se olharem, essa vontade de vocês deixarem essa luz que tem dentro de vocês iluminar o mundo, né? E de iluminar principalmente a vocês mesmas. Tá bom? Esse foi o meu convite, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. A partir de hoje eu encerro essa sequência de lives diárias, tá? E eu vou passar a fazer lives esporádicas e fazer vídeos mais curtos para ficar disponível tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Eu tô também com um grupo, né? Como vocês sabem, eu tô com um grupo de WhatsApp. É um grupo de mulheres muito bonitos, que tá assim, muito legal. O trabalho lá dentro tá muito legal e eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso me dedicar a elas, porque, como eu falei, quando eu assumo um compromisso, eu quero cumprir. E eu assumi um compromisso com elas e eu preciso me dedicar a elas. E voltando lá para o primeiro vídeo, que é do perfeccionismo, né? Eu não me livrei completamente do perfeccionismo. Então, para fazer as lives, isso também demanda tempo para mim. Isso demanda estudo, isso demanda anotações, isso demanda me arrumar as coisas, o computador, o celular, o tripé, tudo direitinho para chegar na hora, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, assim, nesse momento, eu preciso me dedicar a esse grupo. Né, esse grupo que está fantástico, com pequenas, né? Nós estamos iniciando essa jornada de autoconhecimento com essas mulheres, né? E eu preciso, pelo meu compromisso, me dedicar a isso, tá bom? Então vão ter lives esporádicas, vídeos mais frequentes, mas eu logo volto. Né? E se vocês já sabem, todos os vídeos estão disponíveis no YouTube, no canal Crisma Vieira. Você pode continuar me mandando mensagem, perguntas, tirar dúvidas via direct, tá? Ou via message, deixando perguntas. Eu estou sempre disponível e disposta a atendê-las, assim, se tiver dentro das minhas possibilidades, tá bom? Brigadão, um excelente final de semana. Beijo grande para todas vocês e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.